Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, um episódio referindo-se à vida do apóstolo São Pedro. A palavra revela, no verso 5, que Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, algemado com duas correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. Diz a palavra que de repente veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo lhe disse: coloca as tuas roupas, calça as sandálias. E ele assim fez, e disse-lhe: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo. Mas a palavra diz que não se tratava de uma visão. Pedro, no entanto, considerou que era uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda porta de sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. A situação era tensa. Esse quadro que nós estamos vendo é um dos quadros mais dramáticos experimentados por Pedro no início ali de sua jornada como servo de Deus, como proclamador da verdade. Havia um outro acontecimento, momentos antes desse episódio, que chocou muito o coração de Pedro: a morte de Tiago, o seu companheiro de ministério, de discipulado. E certamente agora, diante do ódio dos judeus e da prisão provocada por Herodes e a expectativa de um julgamento no dia seguinte, tudo isso deveria ter abalado profundamente o Pedro. Ele foi levado à prisão, acorrentado entre dois soldados, seminu, colocado numa prisão fria, num calabouço. Mas algo impressionante aconteceu. A igreja pôs-se a orar, e ela dispôs a orar com corpo, alma e espírito. A união de um povo diante das adversidades que são apresentadas nesse mundo faz a diferença. E quando aquela igreja sentiu que a vida de Tiago tinha sido ceifada, a vida de Pedro estava sendo colocada em perigo, e eles sentindo agora que poderiam perder o Pedro também, começaram a clamar ao Senhor incessantemente. Meus queridos, esta parte é muito importante. Você perceber que quando nós clamamos a Deus e nosso clamor é feito com o corpo, a alma, espírito e em unidade, um pensamento. Jesus diz: quando dois concordam na terra, aquilo que eles concordam, Deus faz no céu. Agora imagine só, uma igreja em peso clamando ao Senhor pela mesma causa, com o mesmo objetivo, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo apreço pela vida daquele personagem. É algo tremendo, meu querido. Ah, se nós aprendêssemos com a palavra de Deus como resolver as nossas questões. Não haveria problema que nós não conseguíamos a solução dele, de forma alguma. Porque Jesus garantiu que tudo quanto nós pedimos ao Pai, em nome dele, crendo, nós recebemos. E quando ele fundou a igreja, o propósito dele é ver a igreja unida. E nesta união, ela mostrar para Deus
o quão importante foi o sacrifício de Jesus na cruz, que isso verdadeiramente transformou a mentalidade de homens comuns em homens espirituais, com uma visão espiritual, conscientes de que tem um Deus vivo e poderoso, que é o Deus do impossível, que quando tudo parece debaixo de uma nuvem escura e sem solução, é só clamar ao Senhor e a solução aparece. Observem bem, para que nós tenhamos uma ideia. Jesus certa vez disse aos discípulos assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Talvez no momento que Jesus tenha dito essas palavras, eles não tenham percebido a importância dela, ou não tenham dado crédito ao valor dessas palavras. Assim como nós hoje em dia também costumamos decorar versículos e versículos da Bíblia, mas não valorizamos a importância deles em nossa vida. E esse problema que está causando muitas das vezes desânimo, fraqueza espiritual, desespero, pânico. Observe bem que Jesus deu a chave. Nós só precisamos usar a chave certa, na hora certa, e resolver o problema. Abrindo a porta da bênção, o Senhor derrama a bênção sobre nós. Está entendendo? Então vamos observar. Pedro, então, acorrentado, conforme eu disse, seminu, dentro da prisão, dentro do calabouço, e de repente, do outro lado, a igreja orando, clamando. Esse era o quadro. E aí, meu querido, a oração chegou no trono de Deus. E quem estava lá no céu? O Pai Todo-Poderoso, aquele que ouve o clamor daqueles que o amam e o buscam. E quem estava à sua direita? Jesus, o Filho de Deus vivo, o mestre dos discípulos, aquele que deu a vida para que eles pudessem ter vida, e aquele que também lhes disse: a minha paz vos dou. Para que fosse evidenciado a veracidade da palavra e ser gravado, registrado, para que eu e você hoje possamos entender que não há motivo para pânico e desespero diante de nenhuma adversidade. Pedro, naquela circunstância, o sono tomou conta do seu coração. Você sabe muito bem que todas as vezes que nós ficamos com a cabeça perturbada, com algum problema, alguma adversidade, a gente perde o sono. Mas Pedro descansou nos braços do Senhor, relaxou e ele encontrou o repouso. Ele estava dormindo, acorrentado nas duas mãos a 2 soldados, na expectativa de no dia seguinte encarar um tribunal e ser condenado, talvez até morto. Mas a paz que só Jesus pode dar invadiu seu coração, porque Deus respondeu às orações que chegaram até o céu. Então a Bíblia diz que Pedro estava dormindo e o anjo do Senhor desceu e lhe tocou e o acordou. No momento que ele acordou, certamente ele nem considerou que aquilo fosse realmente um fato real, porque a Bíblia relata isso. Ele pensou que ele estava dormindo, estava sonhando, que alguém o estava acordando, mas aquele alguém falou com ele: levanta e vista sua roupa. Quando ele fez o movimento para se levantar, as cadeias se romperam, soltaram, e ele levantou, pôs a sua roupa, e o anjo disse: vamos, e ele saiu. Ele não percebeu que estava acontecendo aquilo até que ele estava do lado de fora, até que ele esteve do lado de fora da cadeia. Passou pela primeira guarda, segunda guarda, e depois, quando ele saiu no portão do lado de fora, o anjo afastou-se dele, aí que ele percebeu que ele havia sido liberto pelo Senhor. Que coisa extraordinária, né? Imagine você, quantos problemas nós temos que enfrentar e quantos nós já enfrentamos. E muitas das vezes nós temos vencido batalhas que aos nossos olhos eram impossíveis, mas a gente esquece logo imediatamente desta bênção e começa a pensar novamente no problema que está surgindo à frente. Meu querido, não há motivo para isso. O milagre da libertação
que Deus proporciona aos seus servos está ligada a dois princípios. Primeiro, você confiar que o Senhor é fiel. Segundo, você descansar no Senhor. Ponha o problema nas mãos de Deus e descansa. Deixa que o Espírito de Deus trabalhe por você. A palavra do Senhor, então, ela vai nos mostrando com clareza o resultado disso. O livramento dos perigos podem, muitas das vezes, nos parecer impossíveis, mas quantas vezes Deus nos tira de problemas dificílimos que nós nem tomamos conhecimento. E quando você percebe o perigo e você vê o livramento, então você pode considerar-se um privilegiado, porque Deus está te mostrando: eu sou teu Deus, eu cuido de você. Por que duvidar de tão gloriosa proteção? Então nós gostaríamos de fazer um apelo ao seu coração. Entregue os seus perigos a Deus. Conte com a sua gloriosa promessa. Não tema, disse o Senhor, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, verso 10. Se você confiar no Senhor, meu querido, nós estamos enfrentando uma adversidade tremenda, que é essa pandemia, e temos outras questões sérias também. Ainda teremos um agravo muito grande na economia para esse ano. Certamente também na produção de alimentos, todos esses fatores vão mexer com a nossa estrutura. Mas não se desespere. Os perigos que sobrevêm, Deus está dizendo a mim e a você: não temas, eu sou teu Deus, eu tomo conta de você. Então, clame ao Senhor, ore, agradeça, bendiga o nome do Senhor, não desista da confiança nele, permaneça firme, seja constante, seja abundante, seja regozijante diante de Deus, e em tudo Ele te ajudará. E as batalhas que vierem, nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei, meu Deus, que o Senhor é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus que ama verdadeiramente os seus filhos. A prova real da tua existência, da tua grandeza, da tua salvação, da tua proteção, do teu amor, está na palavra revelada a nós. Esta palavra que foi vivenciada, Senhor, pelos grandes heróis da fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mostra, Deus, ao teu povo na terra, hoje, que os perigos que estamos enfrentando e os que hão de vir não devem nos abalar, não devem nos assustar, porque nós temos um Deus vivo que peleja toda a batalha, quando nós confiamos inteiramente em suas promessas. Eu quero confessar do meu coração que eu creio em ti, Senhor. Por isso descanso nos teus braços. Repouse sobre mim a tua vontade e faça cumprir segundo a tua vontade todos os desígnios que o Senhor tem para o meu ministério, para a igreja que o Senhor me confiou, para cada ovelha que está sobre a minha responsabilidade, que o Senhor cuide delas em amor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.